Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e esse vídeo é especialmente para você que tem colite ulcerativa. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você está conhecendo um vídeo aqui do meu canal, eu espero que você goste e já faço o convite para que você se inscreva aqui no meu canal e se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também precisam saber dessas informações. Esse vídeo ele é bem importante porque a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação e um tipo de alimento específico para quem tem a colite ulcerativa. Será que a alimentação ela interfere na inflamação de quem tem a colite? A colite é uma doença inflamatória que acomete o intestino, principalmente a parte final ali do intestino, que é o cólon. Então, dependendo do que a pessoa comer, essa inflamação pode piorar ou pode melhorar. Tem também alguns trabalhos que já discutem bastante sobre qual é o tipo de alimentação que pode aumentar o risco, aumentar a chance de uma pessoa desenvolver colite ulcerativa durante algum momento da sua vida. Por exemplo, se você tem uma alimentação que é baseada principalmente em refrigerante, açúcar refinado, carnes, mas principalmente carnes vermelhas, você tem um risco muito maior de desenvolver colite ulcerativa em algum momento, em alguma fase da sua vida, comparado àquelas pessoas que têm uma alimentação que é mais rica em frutas, vegetais, grãos, fibras. Nesse caso, o risco ele é muito menor. Da mesma forma, tem aqueles estudos que investigam qual é o tipo de alimentação que piora a inflamação na colite ulcerativa. E dentre todas essas dietas, esses padrões alimentares que são investigados nos estudos hoje, uma das principais dietas que vem sendo bastante discutida é a alimentação pobre em carragenina. Você já ouviu falar de carragenina? Sabe o que é? Então é bem interessante que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai entender onde que ela se encontra, em quais alimentos e por que ela interfere aí na inflamação da colite ulcerativa. A carragenina, ela é extraída, um subproduto extraído ali de algas marinhas. Só que ela é muito utilizada pela indústria de alimentos como um aditivo alimentar, porque ela tem uma capacidade de formar um gel, de agir como um espessante. Então, inclusive, ela pode engrossar alguns alimentos. E ela é encontrada em vários alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Por exemplo, iogurtes, leites fermentados, creme de leite, bebidas lácteas, algumas bebidas vegetais, principalmente aquelas que são à base de soja, sorvetes, molhos prontos para saladas, aqueles molhos que a gente tem no supermercado à disposição, mas também que às vezes a gente compra um lanche e esses molhos vêm dentro desse lanche, dentro desses salgados, né? As carnes processadas, que são aquelas carnes que vêm em latinhas ou até mesmo as carnes embutidas, e existe uma série de outros alimentos que têm a carragenina na sua composição, que é esse aditivo alimentar que a indústria utiliza. Inclusive eu deixei aqui embaixo desse vídeo uma lista bem grande de alimentos que tem esse composto, esse aditivo alimentar ali dentro deles, para que vocês deem uma olhada e vejam se vocês não estão comendo muito desses alimentos, incluindo muito desses alimentos aí no dia a dia de vocês, tá? Bom, pessoal, então já é comprovado em muitos trabalhos que quanto mais você inclui esses alimentos que têm carragenina no seu dia a dia, na sua alimentação habitual, mais a sua inflamação na colite ulcerativa vai piorar. Então, se você está em crise da doença
e você come muitos alimentos que têm a carragenina, saiba que a sua inflamação ela vai piorar cada vez mais. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que esse produto, o que esse aditivo faz no intestino, eu separei esse estudo aqui embaixo. É um estudo bem interessante. Ele foi feito com pacientes que têm colite ulcerativa. Esses pacientes eles estavam em remissão da doença e eles foram divididos em dois grupos. Um grupo, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, foi orientado a seguir por um período de tempo uma alimentação que não tem carragenina. Então foram excluídos todos aqueles alimentos que têm carragenina na sua composição. Inclusive a lista de alimentos que eu deixei aqui embaixo para vocês são alimentos que também foram citados dentro desse estudo. E aí esses pacientes foram divididos então em dois grupos. O primeiro grupo recebeu diariamente uma cápsula com tratamento placebo. Então era uma cápsula que tinha farinha dentro e não ia fazer mal nenhum para o intestino. Só que o segundo grupo recebia diariamente uma cápsula que tinha 100 miligramas de carragenina dentro dela. E o que os autores desse estudo descobriram? Que lá no fim do trabalho, lá no fim dessa intervenção, o grupo 2, que é aquele que recebeu diariamente a suplementação com carragenina, teve uma piora da sua inflamação ali no intestino, e eles verificaram isso porque esses pacientes tiveram um aumento da concentração de proteínas que indicam inflamação corporal, que foi a calprotectina fecal e a interleucina 6, duas proteínas bem inflamatórias. Quando elas estão elevadas no nosso corpo, indicam que esse estado inflamatório está piorado. E também mais pacientes, mais pessoas desse grupo 2 tiveram mais recaídas da doença. Então, lembrando que eles iniciaram o estudo em estado de remissão, só que ao longo desse estudo, recebendo essa suplementação com carragenina, alguns deles, inclusive, entraram em crise da doença. Então, a carragenina contribuiu ali para a piora dessa doença, fazendo com que esses pacientes entrassem em crise na colite ulcerativa. E o que é interessante a gente destacar aqui, que pode ser bem interessante para você também, a carragenina é um composto que é aprovado, né? Ela pode ser utilizada pela indústria de alimentos em alguns produtos que a gente compra no mercado. O problema é que as pessoas comem em excesso, muito mais do que deveriam dessa carragenina. Elas combinam um alimento que tem um molho que vai a carragenina, aí no mesmo dia tomam uma bebida láctea ou um iogurte fermentado, um leite fermentado que tem a carragenina, tomam um sorvete que tem normalmente carragenina dentro, ou seja, vai somando de um alimento para o outro e vai ingerindo muito mais do que deveria. E como que esse aditivo alimentar ele faz tão mal aí para o seu intestino? Acredita-se que a carragenina ela acaba estimulando uma resposta imunológica no seu intestino, porque ela acaba interagindo com as células que ficam ali na mucosa do nosso intestino, células do sistema imunológico, estimulando uma resposta inflamatória. Ela também acaba estimulando o crescimento de bactérias que são nocivas, que são patogênicas aí para o intestino, para o nosso corpo. E isso estimula ainda mais a inflamação a nível intestinal e a nível corporal também. Por isso que a recomendação desse vídeo é que você que tem a colite ulcerativa, ou também para você que se preocupa ali com a saúde do seu intestino, evite esses alimentos que têm carragenina na sua composição, não abuse desses alimentos, não consuma em excesso. E principalmente para você que tem a colite e está numa fase ativa dessa doença, está em crise nessa doença, procure evitar esses alimentos, porque a carragenina ela piora ainda mais a sua inflamação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aqui no canal que a gente sempre vai estar postando
outros estudos, outras informações sobre alimentação e saúde como um todo, alimentação e saúde intestinal, sobre nutrição. E não se esqueçam que esses vídeos eles não substituem a orientação e o acompanhamento de um profissional. Até a próxima!